O próximo processo a ser julgado, aliás, esse não foi julgado, como os senhores podem ver, foi retirado de pauta, não houve julgamento, vai continuar a tramitação de prestação de contas. Muito bem, mas o próximo a ser julgado é da relatoria da doutora Gisélia Zambuja, é o processo 496, e com a palavra o doutor procurador eleitoral. Obrigado, senhor presidente, relatora, ilustres julgadores. É a última vez que eu me manifesto nessa sessão, então eu aproveito a cumprimentar o Dr. Marcelo Reis, coordenador do curso de Direito da Faculdade Civilicista de Osório, cumprimentar aos acadêmicos que o peso ainda permanece assistindo essa sessão. O caso é interessante, é uma denúncia de compra de votos, os réus foram absolvidos em primeira instância e o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau recorreu. E o parecer do Ministério Público em segundo grau é pelo desprovimento do recurso ministerial. Como eu já disse anteriormente, a nossa posição é sempre pela justiça. E, independentemente da posição inicial do primeiro grau, nós podemos ter uma posição diferente em segundo grau. E como é que aconteceu essa compra de votos? O parqueiro de primeiro grau sustenta que as provas colhidas revelaram suficientemente a participação dos apelados no delito de compra de votos, uma vez que não existem testemunhas oculares nessa espécie de delito. Então, ele sustenta que basta o depoimento de quem vendeu o voto para sustentar uma condenação criminal. E ele sustenta também que Gerson, que seria quem teria comprado, a vítima, a compra de voto, a pseudo-vítima de compra de voto, ele não estaria se autoincriminando se estivesse apenas tentando prejudicar a sorte. Eu analiso a questão preliminar que o Ministério Público de primeiro grau ele utiliza duas compras de votos, além dessa, que ele insiste na condenação, que houve absolvição e ele não recorreu. Como é que essa questão de compra de votos funciona? Se você considerar em conjunto 3 compras de votos, permite que se incremente a ideia de corrupção eleitoral. Uma compra de votos isolada depende apenas de si mesma para sustentar uma condenação. Se a prova dessa compra é fraca ou contraditória, dificulta-se a conclusão da certeza do crime. No entanto, essa prova fraca e contraditória, ela pode se apoiar em outras 2 compras de votos e ela fica mais forte, fica mais robusta e atinge um grau satisfatório de convicção da responsabilidade penal dentro desse conjunto de 3 compras de votos. No entanto, o próprio Ministério Público Eleitoral, como eu falei, requeriu absolvição por insuficiência de provas em relação a essas 2 outras compras de votos, o que foi acolhido pela sentença recorrida. Então, nós temos que analisar aqui, embora o recurso faça menção a essas 2 outras compras de votos, nós temos que analisar somente essa em que o réu foi absolvido. As outras 2 não houve recurso do Ministério Público. E nesse caso, o Gerson, que teria vendido seu voto, era filiado ao partido do candidato adversário, aquele a quem teria prometido o voto. Não é razoável, não seria razoável, em uma cidade pequena, que o cabo eleitoral do candidato fosse comprar o voto justamente ao apoiador do candidato oponente. É contraditório, foge da razoabilidade. Além disso, a versão trazida aos autos de que Gerson teria se consultado com um advogado de seu partido, que o teria aconselhado a aceitar a promessa a fim de evidenciar o crime eleitoral, demonstra um certo pré-ordenamento de conduta incompatível com a imagem de alguém compromissado com a lisura do processo eleitoral. A sentença percebeu isso e afirma, considerando que o réu Gerson confirmou sua vinculação ao partido dos candidatos derrotados naquelas eleições, bem como diante da acirrada disputa eleitoral levada a efeito na época dos fatos, na cidade de São Martinho, na qual a vitória do pleito eleitoral se deu por um único voto, não se pode deixar de sopesar a possibilidade da notícia do crime ter sido motivada por interesses de natureza político-partidária. Isso, lamentavelmente, é relativamente comum na justiça eleitoral. Ainda tem várias inconsistências na tese defensiva de Gerson, entre as quais a destinação do valor recebido. Primeiro, ele fala que o dinheiro teria sido entregue para o advogado Emílio. Depois ele fala que não, entregou para a esposa. E nenhum desses 2, nem o advogado nem a esposa, confirmaram esse fato que o Gerson trouxe a juízo. E por fim,
o Ministério Público de primeiro grau sustenta que não seria razoável, que Gerson estaria se auto-incriminando só para prejudicar o candidato adversário. É possível que Gerson nem soubesse que ele também seria autor do crime de compra de votos, partícipe do crime de compra de votos. Mas por todos esses elementos, há uma dúvida razoável a respeito da efetiva ocorrência desse crime, razão pela qual, aqui, em segundo grau, o Ministério Público Eleitoral opina pelo desprovimento desse recurso eleitoral. Muito bem. E a doutora Gisele, como vota? Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais membros integrantes dessa corte, doutor procurador eleitoral, nosso diretor-geral, senhoras aqui presentes, alunos, uma homenagem especial aos professores que fizeram o convite e organizaram. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar para todos os alunos que estão aqui. Quisera eu que tivesse tido essa oportunidade quando estava na faculdade. E realmente a jurisdição eleitoral ela é afastada e esquecida, né, das universidades. E eu mesmo fui atuar quando magistrada. E é extremamente importante. Sempre dizemos que o Poder Judiciário assegura a democracia, a cidadania desse país, em especial nessa jurisdição eleitoral. Então, cumprimentando a todos, eu inicio trabalhando o voto. Escolhi este voto, e ele até estava pautado para outra sessão, porque eu achei que seria bem mais interessante para os alunos, que se trata de crime e compra de votos, é uma coisa que a gente ouve no interior, mesmo não atuando na área jurídica. Pois bem, o Ministério Público, então, denunciou Gerson Luiz Pisani e Sérgio Hartmann, no 299 do Código Eleitoral, pela prática de crime de corrupção eleitoral, compra de votos. 6 fatos, então, justificaram a denúncia. Fato 1 e 2. Oferta e respectivo aceite de R$200 em troca de voto. Disse o Ministério Público que no dia 3 de outubro de 2008, por volta de 15 horas, na Avenida Getúlio Vargas, no município de São Martinho, o denunciado Sérgio Albino deu R$200 a Gerson para obter o seu voto. Na ocasião, antevéspera das eleições municipais de São Martinho, o denunciado convidou o Gerson para ir à sua residência, local em que lhe deu a quantia acima referida para que o mesmo votasse no candidato a prefeito municipal do partido do qual ele era cabo eleitoral. Na mesma circunstância de tempo e local, o denunciado Gerson recebeu para si 200 em dinheiro de Sérgio Albino para dar seu voto ao candidato a prefeito municipal. Na ocasião, antevéspera das eleições, o denunciado dirigiu-se à residência de Sérgio, local em que recebeu o valor em dinheiro acima pela referido voto. Fatos 3 e 4. Oferta e respectivo aceite de R$175 e promessa de outros R$100 em caso de eleição do candidato nos dias 4 e 5 de outubro. O Ministério Público, então, descreveu que o denunciado Sérgio deu e prometeu dar dinheiro a Rodrigo Joãozinho Schmidt para obter o seu voto. Na ocasião, o denunciado deu R$25 em dinheiro a Rodrigo para que este votasse no candidato do partido denunciado. No dia seguinte, o denunciado deu mais 150 a Rodrigo para obter seu voto, referindo nessa oportunidade que o mesmo deveria dividir o valor com os seus amigos, Christian e Marcelo, de alcunha Carruncho. Ao final, ainda, o denunciado prometeu dar mais R$100. Depois acabou descobrindo que o Carruncho nem título eleitoral possuía. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato anterior, o denunciado Rodrigo recebeu para si R$125 de Sérgio para dar o voto. Na ocasião, R$25 e na mesma ocasião recebeu R$150, também para dividir com os amigos, com o amigo Christian e o Marcelo, que é o vulga Carruncho. Após a entrega de R$50 ao amigo Christian, conforme o acordado, aí ele ficou sabendo então que o Carruncho não tinha título eleitoral. Fatos 5 e 6, oferta e respectivo aceite de R$200. Nos dias 4 e 5, também na Avenida Getúlio Vargas, no município de São Martinho, o denunciado Sérgio deu e prometeu dar dinheiro a Christian para obter o voto. Na ocasião, o denunciado deu R$50 em dinheiro para que Christian votasse no candidato a prefeito. Christian dirigiu-se até a residência denunciada acompanhado do amigo Rodrigo, que já o havia previamente indicado como pessoa que estaria disposta a vender o voto. Na sequência, o denunciado entregou R$150 a Rodrigo, dos quais 50 foram repassados a Christian em troca do voto. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado Christian recebeu para si R$50 de Sérgio.
Na ocasião, dirigiu-se à residência do Sérgio acompanhado do amigo Rodrigo, que já o havia previamente indicado como pessoa que estaria disposta a vender o seu voto. De acordo com o Ministério Público, as condutas estariam então capituladas em relação aos agentes Gerson Luiz Gerland Pisani, Rodrigo Joãozinho Schmidt Ruttmann e Cristino Ruttmann, artigo 299 do Código Eleitoral, corrupção passiva, fatos 2, 4 e 6. Sérgio Albino Hartmann, 299 do Código Eleitoral, por 3 vezes, corrupção ativa, oferecer dinheiro. A denúncia foi recebida e houve uma cisão aqui do processo, porque houve uma suspensão condicional do processo com relação ao Christian e o Rodrigo, que admitiram e fizeram uma composição, então, penal. Operando-se, então, a cisão, e aí o processo prosseguiu, então, contra o Sérgio e contra o Gerson, que acabou a magistrada julgando improcedente a ação, e o recurso, então, de primeiro grau, e os autos subiram, e nós estamos enfrentando aqui. Pois bem, um breve relatório. Admissibilidade, o recurso está dentro do prazo legal, mérito. A inconformidade recursal não prospera e não merece acolhida. Ao contrário do afirmado pelo Ministério Público de primeiro grau, entendo que não há provas suficientes a comprovar a autoria e materialidade das condutas delituosas imputadas aos denunciados. A sentença deu ali de solução correta e merece confirmação. Vejamos. Em seus depoimentos colhidos em 30 de janeiro de 2009, os denunciados Gerson, Rodrigo e Christian admitiram ter recebido as quantias e, no caso de Rodrigo, redistribuído a quantia convencionada a Christian. Sérgio não foi ouvido naquela oportunidade, pois não tinha advogado constituído. Porém, em interrogatório, ele negou os fatos. Então, aqueles dois que admitiram acabaram fazendo, então, a composição penal, e este, que acabou prosseguindo o processo contra ele, negou quando foi ouvido. Conforme consignado na sentença, os depoimentos relativos aos fatos 4 e 6 confirmaram a tese acusatória, mas são imputados aos réus aos quais houve a cisão, aqueles que concordaram. No tocante ao Sérgio, não foram produzidas provas sob o égide do contraditório, o que impõe-se a absolvição. Finalmente, com relação aos fatos 1 e 2 de corrupção ativa e passiva envolvendo os réus Sérgio e Gerson, analisados em conjunto, em razão da relação de reciprocidade entre si, nem a materialidade nem a autoria estavam suficientemente provadas nos autos. Ademais, em relação à falta de provas para confirmar um juízo condenatório, Sérgio, em seu depoimento, negou a prática dos crimes e atribuiu a acusação a desavenças político-partidárias, bem como a inconformidade com o resultado da eleição municipal pelos derrotados, que teriam induzido Gerson a incriminá-lo. Por sua vez, Gerson afirmou que recebeu os R$200 de Sérgio, mas alegou que não havia acordo prévio sobre a venda do voto, e informou ter recebido dinheiro a fim de denunciar a compra de voto pela coligação adversária. Afirmou também ser correligionário do partido que restou derrotado na eleição, sendo inconsistente em informar a destinação do dinheiro, o que também fragiliza a prova. Destaque não apenas há indicativos de que os representantes possam ter praticado os fatos pelos quais foram denunciados, que é toda evidência insuficiente para a condenação, notadamente porque essa exige um juízo de certeza e o ônus da prova compete à acusação. Ademais, é princípio constitucional a dúvida, que a dúvida deve habilitar em favor dos réus, os quais são presumidos inocentes até que se prove o contrário. Por fim, igualmente importante e pertinente é a manifestação do douto Procurador Regional Eleitoral nesta instância, no sentido da manutenção da sentença absolutória, e eu transcrevi, então, todo o parecer de Vossa Excelência, e eu não vou ler agora. Assim, na mesma linha do órgão ministerial, considero que não há suficientes elementos probatórios para a condenação criminal no presente caso. Voto, então, senhor presidente, colacionei jurisprudência, coloquei alguma doutrina e estou votando, então, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso. É como voto. Tudo bem. Alguma divergência? Então, por unanimidade, desproveram o recurso.